E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 1 do 3, 9 e 14. Vamos aí para mais uma análise do mercado direto ao ponto de muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, beleza? Galera, acabei ontem chegando muito cansado, não fiz análise aí, né? Mas hoje, como eu só trabalho à tarde, eu vou aproveitar e fazer essa análise para vocês aqui do nosso querido Bitcoin, beleza? Bom, como todos sabem, a gente estava falando justamente desse candle aqui ontem, né? Justamente aqui do dia 28 de fevereiro de 2024, um candle que teve uma atividade profissional elevada. Se tu for pegar aqui, ela foi uma das maiores desse tempo todo aqui para trás, deixa eu ver. Ela foi um pouquinho maior do que todos esses aqui, ó. Então, assim, é um ponto interessante a ser observado, tá? E a gente estava falando justamente na análise passada das possíveis correções que poderia ter, ou se essa barra aqui era uma distribuição ou uma acumulação. E nesse contexto aqui, no grosso modo aqui de ver, a gente já entende que esse movimento, né, aqui do dia 28 de fevereiro, ele é um movimento que até então não apresenta uma fraqueza de mercado, tá? Não apresenta uma fraqueza de mercado. Quando é que o Bitcoin ele vai apresentar essa fraqueza de mercado? Quando ele romper a região de 50% da barra. Eu não marquei aqui porque praticamente está na região. Voltando, como eu não marquei aqui porque realmente a gente está na região, os 50% dessa barra está na região de 59.750,89. Então isso significa para mim que por mais que tenha testes nesse nível aqui, esse nível aqui é um nível importante, tá? Um nível muito importante. E eu falei também ontem que eu estava me preparando justamente para comprar Bitcoin nessa região aqui, né? Porque esse momento, né, esse ponto aqui para mim é um ponto interessante. E aí vai ter muita gente que vai falar assim, cara, mas pô, vai querer comprar Bitcoin aqui no topo, que não sei o quê. Me mostre que isso aqui realmente seja um topo. Me mostre que isso aqui realmente é um topo aqui de mercado. Ninguém sabe me dizer se é um topo, né, cara? Isso aqui, para mim, na verdade, com os meus olhos aqui, a gente consegue observar que a gente não ainda está em um topo. Simplesmente isso. Tá? Então, esse ponto aqui, como eu falei para vocês, que por mais que a gente corrigisse, que o Bitcoin corrigisse e viesse buscar a região de 59, 750,89, para mim seria normal. Isso aqui pode ser muito bem um gatilho aqui para novas altas aqui no Bitcoin. Isso aqui não é topo, tá? Aparentemente não é. Como aconteceu aqui nessa região, que todo mundo falou que era topo, e aí a gente estava comprando aqui nos 50%. É a mesma coisa, só que lá eu não marquei ainda. O que tem? Eu tenho aqui uma barra de fluxo elevado no dia 24 de outubro, né? Fraqueza do mercado aqui, o mercado não perde os 50%, então não tem como eu falar que isso aqui é um topo. Óbvio que quando aconteceu isso não tinha nada dessa alta toda, né? Então a gente não sabia realmente se era um topo ou não. Mas para caracterizar um topo de mercado, no mínimo, esses candles ele tem que fechar abaixo de 50, que estaria aqui nos 33.489,52. O mercado bateu praticamente ali, fiel, bateu uma vez nessa região, e aí ele já teve essa absorção toda aqui e o mercado foi para cima. Então aqui, cara, como é que eu vou falar que aqui é um topo nessa região, né? Se tu for pegar outras barras vai ser a mesma coisa. Se tu pegar nessa região aqui também, a galera falando que aqui é topo, olha só quantas vezes bateu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cara, bateu 8 vezes nessas regiões aqui e subiu, ou seja, aqui não se caracteriza topo. Então, nesse dia aqui, ó, no dia 22 de janeiro de 2024, eu fiquei preocupado. Por quê? Porque eu perdi, foi a primeira vez que o ativo perdeu a região dos 40.968,88. Ponto 11, na verdade. Então, quando a gente perdeu e ficou abaixo aqui, eu falei, puta merda, agora sim, essa região aqui, realmente ali foi o topo dessa região, né? Por quê? Porque aqui eu tinha uma barra também defendendo essa região e tinha essa outra aqui, ó. Essa região aqui poderia ser topo. Poderia ser topo de mercado. Por quê? Porque eu peguei e marquei, ó, abaixo de 50%. Tanto é que o mercado ele veio corrigir até essa região. Olha só, a gente teve uma desvalorização interessante aqui. E quando a gente perdeu esses 50%, eu fiquei mais preocupado ainda porque, cara, eu perdi ali essa região, eu comprei bem errado aqui, admito para vocês. Eu fui precipitado em ter comprado aqui, fiquei negativo esse tempo todo aqui, para agora ficar positivo. Nessa entrada aqui que eu estou falando. Então aqui a gente começa a entender o que realmente é um topo, né? Ali a gente teve um topo porque a gente teve uma distribuição no dia 10 de janeiro de 2024. Nesse ponto aqui, a gente não ficou acima dos 50%, a gente fechou abaixo dos 50%, ou seja, distribuição aqui, de topo nessa região. Só que aí eu entendo que por mais que o mercado ele corrigisse, ele poderia vir buscar esse outro 50%, o que não poderia perder esse 50%, porque aí, meu amigo, aí
a gente iria ver uma sangria até essas regiões aqui de 33. Então não aconteceu. E eu não estava com essa dífice aqui, porque se eu estivesse com essa dífice aqui, eu já teria comprado aqui nessa região, possivelmente eu teria comprado aqui nessa região aqui de rompimento aqui, ó. Eu fui comprar um pouco mais acima, né? Então eu não vi esse ponto aqui. Então aqui sim caracteriza um topo, né? Um topo, só que esse topo aqui ele não foi ele tão relevante porque ele realmente não rompeu essa região aqui. Mas aqui sim, eu posso estar falando aqui que é um topo, o mercado rompeu esse 50 aqui, e aqui não tem jeito. Aqui o mercado ele pode vir corrigir, romper a região de 50, aí acaba com tudo, beleza? Então o que está acontecendo aqui no Bitcoin é a mesma coisa. Só que agora eu tenho uma barra elevada de que eu não vejo faz um tempinho, certo? Desculpa pela garganta, galera. Então nessa região aqui, o que, que a gente faz? A gente pega aqui e marca essa barra aqui também. É a mesma coisa. Só que eu falei para vocês que eu não vou marcar porque os 50% dela está praticamente aqui, ó, nessa expansão. Então o que, que acontece? Para eu falar que isso aqui realmente é um topo de mercado, a gente tem alguns conceitos aqui. O primeiro conceito é, a gente já fez o primeiro teste de oferta. Nem chegou perto ali. Ele chegou perto. Segundo aqui também não chegou perto. Ou seja, eu estou com 50% aqui, os 50% dessa barra, que é uma barra, não é uma barra qualquer, é uma barra de atividade profissional, a gente não conseguiu romper aqui os 50% para baixo. Se o mercado ele vem aqui e rompe os 50% para baixo, começa a trabalhar e não volta para cima dos 50%, aí eu posso falar com vocês, realmente ali, já liga o sinal ali amarelo. Realmente esse ponto é um ponto interessante, é um ponto que a gente pode falar aqui de uma possível, na verdade, de um possível topo. Só que não é o que está acontecendo. O mercado está acima dos 50. Então, quando isso acontece, significa que a força que eu tenho aqui, dominante, é compradora, não é vendedora. Então, o mercado chegou aqui, rompeu, ficou abaixo dos 50, alerta. Estou falando de gráfico diário, alerta. Aí o mercado vem aqui, fica brincando, perdeu aqui o ponto inferior, que está ali no 57,73,91. Aí, meu amigo, não tem jeito. Eu vou começar a falar realmente que aqui foi uma distribuição. O que é a distribuição? É quando os players aproveitam para desmontar todas essas posições. Ou seja, eles compraram bem e aí aqui eles venderam tudo na cabeça dessa galera. E aí, quando isso ocorre, quando esse movimento ocorre, o que acontece? Acontece muito stop. E esse stop que está aqui, já que eu tenho uma barra muito elevada, a gente já começa a entender que é muito stop. E se isso acontece, a oferta vai ser tão grande, porque todo mundo aqui vai correr aqui para ficar estopando as posições, e uma vez que eles estão comprados, eles têm que vender. Então, o movimento ele pode ser um movimento interessante, um movimento forte de venda, justamente por conta desse stop. Então, quanto maior a barra aqui, maior o stop que pode ser acionado. E quanto maior o stop que pode ser acionado, maior a oferta que entra no mercado e maior o movimento aí de deslocamento de preço. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre isso, né? Então, a gente rompeu 59 ali, a gente rompeu 50% da barra de maior fluxo? Não rompeu. Muito pelo contrário. Nem chegou a testar aqui 100% dela. Então, cara, não tem como eu falar que isso aqui é uma distribuição de topo, não tem como eu falar que isso aqui é um topo. Simplesmente isso. Essa é a lógica. Então, aqui o alvo mesmo aqui do Bitcoin é o 64.572,97, tá? Então, mais uma vez, para a gente começar a pensar que isso aqui é topo, o mercado tem que romper 59.750,89. Ele pode romper aqui e voltar para cima? Aí eu entro. Se ele faz esse movimento, rompe para cima, depois ele volta, testa aqui os 50 e não consegue mais romper para baixo, aí eu dou uma entrada aqui novamente de compra. E eu sei que eu comprando aqui é um risco? Por quê? Porque o mercado realmente ele pode bater nessa região e fazer esse movimento, tá? Mas, de qualquer maneira, aqui para mim é um risco que vale a pena. O mercado é um risco, galera. Só que a gente tem que saber realmente onde vale a pena correr esse risco. Na minha opinião, nos 50% vale muito a pena correr o risco, tá? Então, esse movimento de agulhada e voltar para cima e ficar e não perder nada aqui, já era. Aqui para mim é outra compra. Tô esperando aqui para comprar em Bitcoin novamente aqui nessa região? Tô. Talvez eu compre aí na segunda-feira. Talvez na segunda-feira já faça outra entrada de compra aqui, beleza? Não tenho preocupação nenhuma com essa entrada nesse tipo de padrão, um padrão que eu conheço, um padrão que eu olho todo santo dia lá na V3, tá? Então aqui para mim é muito bom. Apesar também, o preço médio está muito bom, né? Para quem sabe, eu estou comprado desde os 16 mil dólares. Então isso aqui não vai influenciar em nada. Óbvio que se a gente perde essa barra aqui, eu compro, perde essa barra, aí eu vou ficar um pouquinho cabreiro. Por quê? Porque cabreiro que eu falo é preocupado, né, galera?
Então, por quê? Porque eu sei que pode rolar muito stop de quem está posicionado aqui na compra, tá? Então, stop de quem está comprado é venda. Então, isso aqui pode gerar oferta e a gente pode vir buscar níveis aqui de 40, 46, 42, 41, 40, mais ou menos, tá? Então, esse é um ponto interessante para a gente entender, né? Eu até falei para vocês, galera, de ondas, né? Eu falei para vocês de ondas. Eu não sei de onde que eu marquei essas ondas aqui, mas eu acho que foi aqui, ó. Foi desse movimento que eu marquei. Eu só fazer uma atualização para vocês e já eu vou fazer as marcações, tá? Eu vou mudar as marcações porque já está chegando na máxima da minha expansão. Para quem sabe, tá lá do 16, né? E aí eu tenho essa expansão toda marcada aqui. E aqui é a última expansão. A última expansão do meu canal. Então aqui eu já vou ter que mudar para botar mais expansões para cima, beleza? Ou eu posso muito bem pegar aqui e colocar expansões. Só que vai ficar muito cheio de linha e eu não gosto disso, beleza? Então, o que eu estava falando para vocês? Era justamente isso aqui, ó. Eu até vou pedir desculpa para vocês, porque eu tinha que dar essa informação também, acabei passando desapercebida. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, como a gente começou a falar, né? Só que olha onde veio aqui agora, onda 5 aqui, ó. Nessa região aqui. Então, isso aqui tudo pode ser apenas uma onda 1, tá, galera? Para fazer esse movimento, fazer esses movimentos aqui. Beleza? Então, isso aqui eu não falei para vocês, porque a onda 5 eu estava falando para vocês que poderia ser aqui no 54, se eu não me engano, ou 57, mais ou menos. Só que a gente rompeu tudo aqui, já está vindo aqui no 64. Isso aqui não deixa de ser um ciclo aqui, tá? Beleza? E fraqueza ainda não mostra o mercado. O mercado não mostra essa fraqueza, tá? Como a galera tá falando aí. Então, não vejo distribuição de topo aqui ainda. Nesse momento, não vejo. Talvez se eu pegar um gráfico menor, eu consiga dar uma olhada a mais. Vamos lá, um gráfico de 4 horas. Rapidamente. Gráfico de 4 horas. Como, galera, que eu vou falar que isso aqui é uma distribuição? Como? Não tem. Não tem como eu falar que isso aqui é uma distribuição. Se eu for pegar gráfico de 4 horas, eu vou fazer a mesma coisa. Nessa sombra, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui está o 50%. Então, como é que eu vou falar que isso aqui é uma distribuição? Como é que eu sei que isso aqui, a possibilidade de ser uma distribuição é grande? Tem que romper 50% em 4 horas. Não rompeu, galera. Então, não tem como eu falar que isso aqui é uma distribuição. A não ser que esses candles aqui, depois que eu termino depois que eu termino o vídeo, ele vem aqui e brinca, perde os 50. Ele perdendo os 50, aí eu já começo a ligar o sinal amarelo de uma possível distribuição de topo. Então, não acredito que isso aqui é uma distribuição de topo. Tá? Não acredito mesmo. Tá? Beleza? E se realmente for uma distribuição de topo, a gente teria aqui como alvo... Peraí. A gente teria como alvo, uma vez que eu tenho aqui uma acumulação, então aqui eu tenho o primeiro spike, ou seja, pode ser que aqui já seja uma onda 1zinha aqui fractal. Então, se eu tivesse uma distribuição de topo, eu falaria desse movimento aqui, ó, para vir buscar essa região de acumulação nos 50% da acumulação para fazer esse movimento, tá? Então, assim, é uma coisa que realmente ainda não acredito aqui, tá? Vamos ver o semanal. Semanal ali, ó. Ó, tá vendo como é a expansão? Eu comecei a expansão do Bitcoin aqui, ó, dessa vela. Eu comecei a expansão do Bitcoin dessa vela. Então, eu posso colocar mais velas para cima. Mas isso vai deixar muito poluído o gráfico. Então, né, infelizmente, essas marcações aqui, talvez no próximo vídeo não vai mais existir. E é foda, né? É foda. Mas eu posso deixar só os blocos de ordem aqui grandes aqui, né? E não deixar essa marcada no semanal, porque no semanal eu quero marcar outras coisas agora. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu tô falando, tá, galera? Então, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, o OBV fez um pico interessante junto com a maior barra, né? Esse ponto aqui. Então, aqui, ó, o OBV ele já tá começando a tentar subir novamente. Se romper esse topo aqui, vocês já sabem o que significa, né? Então, no meu ver aqui, não tem distribuição de topo ainda, tá? O alvo ali seria 64.572,97. Esse é o alvo pro Bitcoin, beleza? Então, vocês já entenderam qual é o raciocínio para falar que isso aqui é um topo, tá? Um topo, sinal amarelo, tem que romper 59, 750,89. Para caracterizar um topo mesmo de verdade, é o rompimento dessa barra do dia 28. Caso contrário, nada de topo. Isso aqui é uma barra realmente de continuidade aqui, beleza? Quando a gente pega e olha o nosso querido USDT, né, a dominância aqui do dólar, a gente começa a ver que a gente está perdendo os 4,43, né? Uma coisa que eu estava falando para vocês. Se a gente perder os 4,43, a gente já vem para o próximo alvo. E eu já vou deixar para vocês aqui no ponto, que seria mais ou menos aqui esse ponto que a gente está agora. A primeira vez que eu acertei essa merda. Aqui, ó, 4,18. Então, se a gente realmente fecha, né? Hoje eu estou fazendo de manhã essa análise, a gente fecha aqui
o fechamento aqui for em cima em cima desse nível de 4,43, possivelmente o próximo alvo é 4,18, fazendo assim com que o Bitcoin ele rompa a região ali dos 64 facilmente. É isso mesmo, galera. É o que diz o gráfico, não sou eu. Quem tá dizendo é o gráfico aí, eu tô só narrando para vocês. Beleza? Só que tem um ponto interessante no SDT que eu queria ter falado ontem, mas eu acabei não falando porque eu estava cansado. A gente tem essa barra de fluxo elevada aqui, que foi nesse dia, né? E a gente perdeu ela. Só que agora a gente fez uma barra aqui, ó, nesse camarada. E esse camarada aqui, ele praticamente está perdendo 50% dela. Então, é o mesmo conceito, gente. É o mesmo conceito. Então, essa barra do dia 29 é uma barra de fluxo elevado, então eu tenho que levar em consideração. Então, se eu pegar aqui e marcar, aqui eu marcaria ela total, beleza? E aí aqui eu tenho praticamente 50, tá no 4,43. Olha como essas marcações aqui da FiMate bate muito, mano, bate muito mais. Então, o que acontece? A gente não perdeu os 4,43, ainda tá brincando aqui, ainda falta 11 horas para fechamento. Mas se esse fechamento aqui, ele fecha abaixo de 50%, o que eu falo para vocês aqui no Bitcoin? Sinal de alerta. Se a gente perde aqui, o que? Já era. Aí, eu não acredito mais no 4,18, eu acredito aqui em um 3,93 de dominância. E aí, se eu acredito em 3,3 de dominância, eu já acredito aqui em uma expansão, próxima expansão aqui para o Bitcoin, para bater a casa ali dos 70 mil dólares, mais ou menos, beleza? Por aí, 70 mil dólares, 70 mil dólares, mais ou menos. Seria isso. Mais ou menos isso, tá? Isso eu tô calculando de cabeça, beleza? E mais uma coisa importante também, que eu tenho que falar para vocês, olha o OBV, galera. O OBV, toda vez que bate aqui, uma queda. Bate aqui, uma queda. Novamente, a gente renovou o fundo, e possivelmente que se a gente renovar esse fundo aqui, a venda de USDT continua, a desova de USDT continua. Isso faz com que o Bitcoin ele realmente dispare e vá para cima aí com gosto de gás, beleza? Então isso é muito importante. Esse ponto de 4,43 é importante e a gente se fechar abaixo aí, ou pode até vir uma agulhada mesmo para bater 4,18, fazer assim com que o Bitcoin ele consiga romper a região ali dos 64, tá? Não estou falando que o Bitcoin ele vai realmente subir, vai romper tudo, não. Estou falando aqui para vocês de possibilidades, tá? De possibilidades. E na minha opinião, vou falar novamente, o que eu espero, o que eu acredito é que isso aqui não é um topo, que isso aqui não é uma distribuição até o momento, tá? E o que está me falando que não sou eu, é o gráfico. O gráfico está me falando isso, tá? Então, para mim, não é distribuição de topo, ou seja, não é um topo aqui para mim, no Bitcoin. E o SDT que ele está me dizendo aqui que o OBV ainda está negativo, então possivelmente mais sangria para o SDT, fazendo assim com que o Bitcoin se desloque ainda mais ainda. Então, esse ponto da barra aqui do dia 29 é muito importante vocês marcarem toda ela. Tá? Marquem 50%. E vejam o que acontece. Vocês estão vendo isso lá em Petrobras, né? Apesar que eu não estou falando aqui do mercado brasileiro, mas tu vai ver muito isso em Petrobras. Eu vou dar um exemplo para vocês básico. Petrobras, antes de acontecer a queda, eu falei antes que acontecesse essa queda em Petrobras. E eu falei isso porque foi uma distribuição de topo. Aqui, ó. Petrobras, eu comecei a falar para vocês aqui, ó. Quando começou a querer ganhar, fez estopim na VWMA, eu comecei a falar para vocês lá no canal, que a gente estava aqui no canal, no Instagram, no Twitter, que a gente estava aqui possivelmente tendo uma fraqueza e que essa alta aqui da Petrobras não era uma alta sustentável. E o que aconteceu? Olha só, que interessante, para levar em consideração. Aqui eu tenho uma barra do dia 28 de fevereiro de 2024 e aqui eu tenho 50%, 41,43%, e aqui eu tenho a mínima. O que está acontecendo com esse ativo? O que está acontecendo aqui com o Bitcoin? O Bitcoin está acima dos 50%. Aqui a gente está abaixo do nível de 50. Olha um teste de demanda mal sucedido e o mercado perdendo os 4,43. Então isso aqui, galera, eu posso começar a falar para vocês que isso aqui foi um topo de mercado em Petrobras, tá? Que isso aqui foi um topo de mercado em Petrobras. Aqui eu posso falar isso. Ali realmente pode ser um topo. Não tem como eu falar no Bitcoin isso. Não tem. Por quê? Porque o preço está acima dos 50. O preço está acima de 59, perdão, que é os 50%. O preço ele não está baixo. Aqui ele está baixo. Barra de atividade profissional, teste de demanda, não ganhou os 4,43, que é os 50% da barra, e está baixo, perdendo nível de 4,37. O que é isso aqui? Sinal claro de distribuição de topo. E como eu consegui observar isso?
pelo OBV, a fraqueza do OBV. O OBV já estava fazendo ali, ó, tá mostrando fraqueza nessa região, tá? E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapidamente aqui, ó. Rapidamente aqui. Antes da queda de Petrobras. Antes da queda de Petrobras, eu estava mostrando aqui o OBV negativo. Só que aqui eu estava mostrando na trilha, né? O que eu falei sobre a Petrobras? Vamos lá. Tem a Petrobras também. Por mais que a Petrobras deu essa subida aqui, a gente tem um OBV negativo e isso não é interessante ainda, tá? Então essa subida aqui ela pode não ser sustentável, certo? Então eu falei que a subida poderia não ser sustentável, né? Ou seja, o OBV demonstrando fraqueza. Então, eu cheguei a falar, ó, isso aqui, no dia 25, né? 25, galera, foi aqui, ó. Cadê? Ah, não, eu falei no dia 25, né? Foi justamente aqui, ó, nessas regiões aqui, né? O que com certeza foi final de semana. Eu estava falando para vocês aqui, ó, vale a pena dar uma olhada no OBV da Petrobras. Está se formando uma situação que me lembra o caso da Vale 3. Vou ficar de olho e sugiro que façam o mesmo. Não quero que ninguém fique sem informação. Ou seja, quando eu falei aqui que isso aqui estava lembrando o caso da Vale 3, é se tu pegar a Vale 3, você vai ver a mesma coisa que aconteceu com a Vale. Ó, a Vale, a gente teve essa queda toda aqui. E olha o OBV lá, ó, o OBV lá já mostrando fraqueza. E o que eu falei para vocês em Vale? Que Vale poderia corrigir. E agora a gente está nessa situação aqui. Vale fez uma barra de fluxo elevada aqui, ó. Teve um movimento delazinho de alta, depois rompeu, ó, e não conseguiu mais ganhar aqui. Sinal de distribuição nessa região. Tá, mas não vou entrar no mérito aqui, porque isso aqui não é para falar aqui para vocês. Beleza? Então, todos esses movimentos aí, de distribuição de topo, né? De barra de absorção e tudo, a gente sempre comenta aqui para vocês, tá? Então, é isso, galera. Quis passar para vocês, eu acabei não passando ontem. Então, na minha opinião, aqui a gente não tem distribuição ainda, tá? Distribuição realmente só quando rompeu 59. Caso contrário, próximo alvo 104,72, a gente nem vai discutir isso, beleza? Tamo junto. Se tu gostou desse vídeo, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, tá? Se tu não é inscrito aí, não quer perder nada sobre esse halving aqui, eu vou fazer a cobertura diariamente, eu vou falar de Bitcoin aqui todo santo dia. Obviamente que vai ter dias que eu não vou falar porque eu vou estar com preguiça como ontem mesmo. Preguiça e cansado. Mas sempre eu venho trazer aqui algumas nuances para vocês. Tamo junto, até mais. Os